A paz, Shalom Aleichem, paz do Senhor Jesus. Hoje é sábado, né? Sábado pascal ou pascual, chamado de algumas igrejas de oitava da Páscoa. Ontem foi sexta-feira chamada Santa, ou sexta-feira da Paixão. E Jesus, a Páscoa não é chocolate, não é ovo de Páscoa, não é coelhinho da Páscoa, não é ovos pintados, decorados, de algumas regiões aí do Brasil ou fora do Brasil, decoram, pintam ovos de galinha, ovos de Páscoa, chocolate, são gostosos, etc. Mas proibidos para quem é diabético, como eu. Mas, a bem da verdade, que a Páscoa judaico-cristã é a morte e ressurreição de Jesus, né? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E falando sobre punição, castigo, pena de morte, a crucificação, ou crucifixão, que era a pena capital imposta aos judeus pelos romanos, que não foram os romanos que inventaram, foi o Império Medo-Persa, os médios e persas, né? Os medos, crime, castigo e punição. Pela Bíblia, pela ótica bíblica, a etimologia, por exemplo, nas cartas Amarna, raiz cognata que nós falamos, vernacular, etimológica, é irrar, quer dizer punir. Jó 9:33, Gênesis 31:37 e Jó 16:21. E vem a palavra stauros, shilom, que quer dizer cruz, madeiro, que algumas igrejas, algumas compreensões não bíblicas fala que seria estaca. Jesus foi crucificado numa estaca. Mas a Bíblia fala claramente que é cruz, tanto em português, nas versões da Bíblia, como na versão original. Stauros, um madeiro. Mas a pena capital dos judeus era a empalação, o apedrejamento ou lapidação. Jogavam pedras, torturavam. E se divide a cruz. Provavelmente, segundo estudiosos, Jesus teria sido pregado numa cruz imissa, que existe a cruz de Santo André e a cruz de Santo Antônio, né? É uma cruz transversal com uma arte vertical chamada antena, onde havia ali a sentença. No caso de Jesus, colocaram uma tábua ali no alto da cruz, chamada antena. Ali em cima na cruz, letras gregas, romanas, hebraicas e latinas. Jesus, Rei dos Judeus, né? Jesus Christus Rex Iudorum, quer dizer, Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Provavelmente aquela cruz, a parte transversal, era chamada de patibulum, onde o condenado levava a cruz, não ela completa, e colocava lá onde seria ali crucificado, a cruz completa. Mas existia também a fogueira e o enforcamento. Colocava ali sobre uma árvore uma forca de madeira e colocava ali uma corda no pescoço do condenado. Era chamada de pena capital, né? Ou pena de morte. Hoje nós temos, né, cadeira elétrica,
solução salina, de cloreto de sódio na veia, choque elétrico, cadeira elétrica, câmara de gás, injeção química para a pessoa morrer logo, enfim, cadeira elétrica, fuzilamento, câmara de gás, gases venenosos, né? A pessoa sufocava e morria. Então a cruz havia também o flagelo, ou chamado flagellum, do latim, que os romanos usavam, o azorrague, que era um chicote feito de couro cru, duro, entremeados na ponta de bolas e pregos de metal, enfim, pedaços de ossos, e com lentes, né, ou lâminas que cortavam a pele, a carne da pessoa. Segundo estudiosos, o flagelo antes da crucificação, olha como é que os romanos eram bárbaros. Interessante, né? Flávio Joséfos, que é um historiador judeu, e Heródoto, que é considerado o pai da história da igreja, a história, né, eclesiástica e a história universal, e Eusébio de Cesareia, considerado o pai da história da igreja, dizem que eram pelo menos 40 açoites ou 40 chibatadas ou chicotadas. Aí o que eles faziam, a maldade? O condenado, que era condenado geralmente pelo imperador, o César, ou um procurador parecido com Pôncio Pilatos, na época de Jesus, primeiro século, eles eram condenados. O que eles faziam? Como podia passar de 40, o que eles faziam? Davam sessões de chicotes, 39, mais 39, mais 39, mais 39. Paulo relata isso, né? Levei 4 quarentenas de açoites, menos uma. Tamanha maldade. Segundo os especialistas em medicina forense e especialistas em crime, punição e cultura do mundo antigo, do primeiro século judaico, cristã e romana, as primeiras chibatadas, 30 primeiras chibatadas, a pessoa perdia às vezes o controle motor, sangrava, esvaía sangue, perdia sangue, hemorragia, até a pessoa desmaiar e morrer, dava febre, colocavam salmoura, isso mesmo, água, vinagre, né? O vinho fermentado, às vezes, que chamavam de vinagre, nós conhecemos hoje por vinagre, e jogavam ali em cima das feridas. Olha só a tamanha crueldade. Você pega aí uma ferida e coloca álcool e joga em cima, você vai ver, ou éter, você vai ver como é que arde. É de pular. E eles faziam isso com os condenados. Então Jesus, ele passou na Páscoa judaica, que era um ritual chamado Passevere, que era a noite de sexta para sábado. Os judeus, né, que contavam o horário, né, do meio-dia às 6 da tarde, 18 horas, e de 18 horas até meia-noite, de meia-noite até de madrugada ou de manhã, 6 horas da manhã. Então, de sexta para sábado era considerado o Shabat. Aí o que aconteceu? Jesus foi torturado na sexta, né? E ele morreu antes do horário previsto. O seu sangue foi derramado. É a Páscoa judaica cristã. Não é ovo de Páscoa, como volto a repetir. Não é coelho da Páscoa. É morte e ressurreição de Jesus. Páscoa em hebraico quer dizer Pessar, quer dizer passagem. Passagem, a Bíblia fala, remonta lá em Êxodo, no cativeiro, quando o povo de Israel estava ali preso no cativeiro do Egito.
E Deus determinou para Moisés, Arão, Josué, que o anjo da morte do Senhor iria passar no arraial do povo dos egípcios e cristãos. E todos aqueles que matavam um cordeiro, um cabrito, um macho de 1 ano, como está preconizada a lei mosaica do Velho Testamento, Isher, Yevô, Lebeit, Labait. Itcher, Yevô, Lebeit, Labait. Separai-me um cordeiro em hebraico, um cabrito, um carneiro macho de 1 ano, sem defeito, simbolizando Jesus. É um tipo de Cristo no Velho Testamento. O cordeiro, o cabrito macho de 1 ano, é o maior tipo e símbolo de Jesus Cristo, da expiação e morte expiatória e vicária de Jesus. No Novo Testamento remonta ao Velho, quando o anjo do Senhor passou ali no arraial dos egípcios e matou os primogênitos dos animais e dos egípcios. Está lá em Êxodo capítulo 3 em diante. Então, aí vem a palavra Pesach. Pesach é Páscoa, passagem. Então a Páscoa vem desse vocábulo. Enforcamento, né? Então Tucídides, Joséfos, Eusébio, Tácito, Heródoto, principalmente Flávio Joséfos, fala sobre esse momento da crucificação de Jesus. Flagellum subtalas, crurifragium, ou crucificação, crucifixão. Jesus foi pendurado, crucificado numa cruz. Na Páscoa judaica, recolheram seu corpo e sepultaram uma cova, uma sepultura de José de Arimateia, um dos 70 anciãos dentre os fariseus e saduceus do Sinédrio, do Sanedrim. E ele tinha ali uma cova, uma sepultura de família, e ele cedeu para que Jesus fosse ali enterrado, sepultado. Mas a Bíblia fala que ao 3º dia ele ressuscitou, né? Anastasis ek nekron. Anastasis ek nekron. Ele ressuscitou, ressurgiu dentre os mortos, como ele dissera nas Escrituras. Então, mas a pena capital, realmente, a crucificação não é romana. Os romanos, eles anexaram, eles assimilaram, eles copiaram a cultura, a política, a democracia, a filosofia, a religião, o panteão, a religiosidade dos gregos, inclusive a crucificação, que é persa. Os medos persas inventaram a crucificação ou empalação. O que era a empalação? Algumas culturas da antiguidade pegavam estacas, olha como era a maldade, e vazavam os olhos dos inimigos, geralmente era de guerra, e os orifícios do corpo, boca, nariz, ouvido, ânus, genitália. Cortavam ali o ventre das grávidas, gestantes, para arrancar os bebês ali, os recém-nascidos, o feto das mães. Povo cruel daquela época. E os judeus assimilaram, os romanos assimilaram. Os judeus era a lapidação, era o apedrejamento, e quando muito era enforcamento. Era a forca, pendurava ali o condenado, o preso, numa forca e enforcava até a pessoa perder a vida, ficar inconsciente, perder o oxigênio e morrer por asfixia. E os pregos? Os pregos eram de 10 a 15 centímetros
de ferro ou bronze. Aí tem uma teoria que Jesus teria sido amarrado, mas a Bíblia fala cabalmente, literalmente, que Jesus foi pregado numa cruz. Ele não foi amarrado, porque segundo estudiosos como Tucídides, Tácito, Eusébio, Heródoto, Flávio Joséfos e Eusébio de Cesareia, que é considerado o pai da história da igreja, história eclesiástica, portanto, diz que os condenados à forca e à crucificação, pendurado na cruz, provavelmente ficava em pé, meio arqueado, com as mãos esticadas de um lado a outro, como está em algumas gravuras, né, algumas esculturas e quadros e filmes que nós vemos, Jesus naquela posição. Outros diziam que ele estava ali de lado, agachado, com uma haste, com tipo um banquinho de madeira para ele sentar, e ele morria ali de cansaço, de hemorragia, porque perdia sangue, e o soldado romano vazou o seu lado com uma lança que eles chamam de Longinos, o Longinos. Teria vazado sangue e água ali do pulmão, das vísceras de Jesus. Assim conta a ciência. Mas a bem da verdade é que Jesus foi crucificado, e 2 ladrões estavam ao seu lado, um à direita e outro à esquerda. O bom ladrão, conhecido como Dimas, segundo a tradição, e o mau ladrão, conhecido como Gestas ou Gesmas, segundo os livros apócrifos, pseudoepígrafos ou pseudoepigráficos e a tradição histórica. Não está na Bíblia o nome deles. Apenas relata 2 bandidos, ou 2 marginais, ao lado de Jesus. Então está aí o resumo da pena capital e punição. Algumas culturas enforcam, queimam, jogam para os crocodilos comerem, assim como os romanos jogavam os cristãos e bandidos e facínoras, pessoas não grata, segundo a sociedade, no Coliseu da Arena, onde estavam os leões para serem devorados, e os cristãos ou enforcavam, penduravam em forcas, outros apedrejavam, outros queimavam na fogueira, né? E cavavam valas ali na terra e jogavam os corpos ali, ou colocavam e queimavam. Tem um historiador que conta que Nero mandou matar e dizimar vários cristãos e pessoas que eram contra o seu governo, seu império, seu reino, e pilhou ali, colocou os corpos ali de pessoas até ainda vivas, uma em cima das outras amarradas, e colocava fogo, e o fogo, né, iluminou ali de madrugada com a chama das pessoas pegando fogo, ou mortas ou ainda vivas, segundo alguns historiadores. Mas está aí, para quem perguntou, o resumo da pena capital. É a pena de morte da época do 1º século e inclusive da época de Jesus, e Jesus sofreu a morte na cruz, ok? Siga o meu canal, Fabrício Barreto Gonçalves, no Trade, no Instagram, no Telegram, no Facebook e no YouTube.
Todo dia tem um vídeo, um estudo na área de teologia, Bíblia, filosofia, ciência da religião, antropologia filosófica, antropologia bíblica, história da igreja, história da filosofia, ciência da religião. Siga o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves, inclusive também no Instagram. Que Deus abençoe.